alegria diante do Senhor, porque Ele merece, amém? Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Toda glória a ti, Jesus, pois do pecado me livraste. E agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecer seu nome. A Ele sim louvar. Glória a Deus, obrigado Jesus. Tu és bom, vamos lá. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Tá bonita, igreja? Do pecado me livraste. Glória a Deus. E agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecer seu nome. A Ele sim louve. Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecer seu nome. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai. Glória a Deus. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo de número 15. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. E hoje, eu estou observando aqui, o desafio do pregador, na verdade, é fazer proveito, tirar proveito de todo o ambiente dessa celebração aqui, e fazer a palavra ser praticamente um fechamento de todo esse mover de Deus. E eu estou percebendo o mover de Deus nesse dia, fazendo observância aqui o que nós temos que dar valor na nossa vida. O que de fato é valioso para nós, homens, mulheres, famílias. Então hoje o Senhor está falando ao meu coração para dar esse recado a todos nós nesse lugar, como as coisas eternas sendo as mais valiosas do ponto de vista dele, e a gente precisa resgatar esses valores. Por isso que eu quero propor para você pensarmos: missões começam em casa. Porque se há algo que Deus considera mais valioso no planeta todo da criação, e não foi por acaso que Ele termina a criação com a criação do homem e da mulher, e depois do casamento Ele descansa, o homem, a vida humana, a vida que Deus promoveu, algo objeto, de maior atenção de Deus, de maior valor que Deus pode dar. As nossas vidas, por isso que a gente vem aqui à casa de Deus, porque Deus valoriza a nossa vida. A gente comemora aniversário por causa do valor que Deus dá para a vida. A gente ora por missionários para que a vida deles sejam preservadas e usadas, porque Deus ama a vida. Nós oramos para que almas sejam alcançadas, para que milagres sejam realizados em prol das vidas, porque Deus valoriza a vida acima de qualquer outra coisa.
Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Missões começa em casa. Amém? Lucas capítulo 15, a partir do versículo 8, diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante do perdido. Nós e a nossa casa também nos envolvemos com ela, porque se o Senhor valoriza isso, é o que nós também vamos valorizar, para a alegria do Senhor e também a nossa, em nome de Jesus, amém. O contexto desse texto, do capítulo 15 de Lucas, ele é muito propício para falar dessa questão, porque Jesus começa abordando as pessoas e falando do amor de Deus aos pecadores e os fariseus, um grupo religioso da época, que não estava interessado no que Deus dava valor, mas sim naquilo que eles achavam que era mais valioso, não é? A imagem, a autopromoção, enfim, a aparência, que era isso que eles estavam muitas vezes atrás. E Jesus não, Jesus estava atrás das vidas, atrás dos perdidos, sem Deus, aqueles homens e mulheres que estavam sofrendo, como nos nossos dias há milhões de pessoas assim. Então, eles abordam Jesus e indagam: esse homem aí não é de Deus, porque ele come com os pecadores, ele anda com pecadores. E aí Jesus propõe 3 parábolas. A primeira é uma parábola que diz respeito à ovelha perdida. Então ele faz menção de algo que os homens naquela época davam muito valor, tratavam com muita preciosidade, e que fariam tudo para resgatar ao menos uma dentre 100 ovelhas que um homem pudesse ter. Se perdesse uma, ele pararia, deixaria de cuidar das 99 para resgatar a 100ª que havia sido perdida. E aí ele propõe essa parábola em seguida, que é a parábola da dracma perdida. E o que me chamou a atenção aqui foi que já nessa fala, Jesus aborda um assunto que está acontecendo dentro de uma casa, dentro da família. Então ele lança a história, como a gente acabou de ler, para aqueles homens, para dizer: qual é a mulher que, perdendo uma dracma, ainda que tenha muitas delas, não para tudo para buscar, dando valor a essa dracma, vai ali, para o que está fazendo, acende a luz, varre a casa e com diligência procura até encontrá-la. E ainda ela chega para suas vizinhas e faz festa depois de ter encontrado. E assim ele termina dizendo: é assim que Deus valoriza a vida humana. É assim que Deus valoriza a minha e a sua vida. Ainda que nós estejamos perdidos, ainda que nós estejamos longe dele, o Senhor não nos vê como perdidos. Ele nos vê sempre com uma proposta: eu vou achar, eu vou recuperar, eu vou encontrar novamente. Então, se Deus faz isso conosco, por que a nossa casa não fazer por tanta gente que está sofrendo? Por tanta gente que está aí, às margens, esquecidas. Então hoje, o que Deus está querendo trazer para nós, de maneira muito simples, mas muito objetiva: para o que nós temos dado valor nesses dias? Para o que nós temos dado mais atenção nesses dias dentro da nossa casa, a partir da nossa casa? Talvez o seu coração esteja tão triste, irmão, porque você só está vendo o que você está perdendo em termos monetários, em termos econômicos. Talvez o seu coração esteja desolado hoje, porque você está olhando para o futuro de um ponto de vista: eu vou perder, quando eu chegar no meu futuro não vou ter nada, vou ter menos do que eu imaginei ter. Então, quanto mais a gente se empenha em dar valor para essas coisas que passam, o nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa vontade até de viver vai passando também, vai se esvaindo. Então, missões começam em casa, começa a partir do que a gente vive em casa. E eu sei por que Deus está falando isso, porque no trabalho a gente vai vivendo, vai fazendo, vai cumprindo as metas lá, e a nossa cabeça está naquilo que a gente está fazendo, senão é capaz de perder um braço, perder uma perna lá, não é? Acidentar alguém. Mas quando a gente chega em casa, a gente começa a pensar na vida.
E aí quando a gente aquieta, ao invés de aquietar o coração e confiar em Deus, o nosso coração começa a fazer conta. O nosso coração começa a ver se o nosso, digamos, as nossas economias estão em prejuízo ou estão em dividendo. Se os nossos compromissos vão dar para pagar ou não. Então hoje Jesus está chamando a gente aqui para dizer, o ambiente da casa de vocês não pode ter isso como prioridade. Não pode ter isso como objeto da atenção prioritária de vocês. O ambiente da casa de vocês precisa ter como valor crucial a minha presença, o que eu estou fazendo, o relacionamento com a minha pessoa. Porque se vocês colocarem os olhos nas necessidades de vocês, mas o que eu posso promover por vocês e através de vocês, vocês vão ficar tristes, vocês vão perpetuar a tristeza lá. E a casa de vocês não é para isso. E ouça a voz de Jesus aqui, amém? Ouça a voz de Deus. O ambiente da casa de vocês é para vocês terem vontade de voltar para lá. O ambiente da casa de vocês é para vocês terem alegria em não apenas viver o momento que vocês estão vivendo hoje, mas saber que isso tudo vai se perpetuar nas suas próximas gerações. Os seus filhos vão levar esse mesmo espírito para a casa deles, essa mesma história para a casa deles. Apesar de vivermos dias desafiadores, a presença de Jesus ainda se faz real na casa de quem convida Jesus para estar, na casa de quem dá atenção prioritária para Jesus, na casa de quem Jesus é a maior, digamos assim, a maior preciosidade que nós podemos ter ali. Estão entendendo o recado? Então hoje Jesus nos chama a atenção para olharmos para esse texto e nos colocarmos no lugar dessa mulher aqui. Então a dracma que nós perdemos pode ser identificada aqui como valores espirituais, valores eternos que ao longo da vida a gente pode ter esquecido e não cuidado de uma maneira mais atenciosa. Então, para a gente recuperar esses valores, primeira lição aqui que esse texto nos ensina, para a gente recuperar isso que nós nem percebemos que perdemos e por isso estamos amargando frustração, derrota, frieza espiritual, indiferença para Deus. Primeiro é perceber os valores que foram perdidos. A gente precisa admitir, a gente precisa reconhecer, precisa perceber mesmo, notar, dizer assim, tem alguma coisa que está errada aqui. Tem alguma coisa que está fora do padrão. Tem alguma coisa que precisa mudar. Eu não sou assim. Eu era de uma maneira mais fervorosa. Eu era de uma maneira mais esfomeada. Eu vivia de uma maneira mais esfomeada em relação às coisas de Deus. Por que eu estou vivendo assim? Por que as palavras que a gente fala aqui dentro de casa não são mais aquelas que trazem fervor, alegria, entusiasmo para nós? Por que os pensamentos que nós estamos desenvolvendo dentro do nosso lar só remete a coisa que nos traz tristeza e não aquilo que traz vida em abundância? Porque se Jesus está na nossa casa, há uma promessa, Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Amém? Então aí no versículo de número 8, na primeira parte do versículo, está dizendo assim, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma? Aí o resto do texto já diz que ela toma atitude para recuperar aquela que ela perdeu. Ela tinha 10. Ela não podia se contentar com as 9 que estavam nas mãos? Podia. Ela podia se conformar. Mas ela via aquilo com valor. Uma dracma não era o valor pelo valor da dracma, porque a dracma valia um dia de trabalho, valia como que um denário. Dracma é uma moeda grega, né, desde os dias de Jesus ou antes deles, e que foi extinta apenas na União Europeia, quando a Grécia passou a ter o euro como moeda. Então, a dracma não era
assim, a coisa mais valiosa, mas eu acredito que o que Jesus está propondo aqui é o valor pelo qual aquilo foi conquistado, aquela dracma foi conquistada. Então, fazendo referência à vida, a vida é muito valiosa, gente. A vida é tão valiosa que vale o preço do sangue de Jesus. Jesus veio ao mundo e morreu pelas almas, morreu por nós. Então nós não podemos abrir mão da nossa vida em relação ao que Ele tem de plano para nós. E nós não podemos abrir mão do valor das vidas lá fora com relação ao plano que Deus tem para elas. Então hoje, se você é um crente de verdade, você valoriza a sua vida com Deus, você valoriza o seu relacionamento com Deus. Então se você perdeu, você vai correr atrás agora, você vai dar atenção. Você precisa voltar para o altar de Deus. Você precisa amar a Deus como você amava nos primeiros dias. Você precisa orar mais com um fervor, como você orava nos primeiros dias. Você precisa se dedicar em falar com o Espírito Santo mais do jeito como você fazia lá no começo. Nós não podemos deixar com que o tempo faça com que estas ações de valor eterno se percam como as que nós estamos cercados, com valor efêmero. O dinheiro, os bens, o seu trabalho, o que você faz de uma maneira que não represente o eterno, é efêmero, é passageiro, você está dando muita atenção para isso. Quero chamar a nossa atenção, a atenção de todos nós aqui. Há muitos que dizem, mas a minha vida está muito corrida, pastor, eu não tenho tempo para Deus. Meu amado, minha amada, o tempo quem faz somos nós. Deus nos deu para administrá-lo. Então é uma questão não de falta de tempo, mas de priorização do nosso tempo. Nós muitas vezes damos tempo para muitas coisas que não vão servir para nós, não vão servir para nós. Nós valorizamos muito ver o que as outras pessoas estão fazendo, ver o que as outras pessoas estão falando, ouvir o que as outras pessoas estão falando, tentar copiar o que elas estão fazendo, quando nós poderíamos estar nos pés de Jesus dizendo o que o Senhor quer que nós façamos, principalmente dentro de casa, principalmente a partir do ambiente familiar. Porque se a gente tem um pouco de compaixão pelo que diz respeito ao futuro dos nossos filhos, essa compaixão tem que ser demonstrada em, primeiro, perceber o que nós estamos perdendo em relação aos valores eternos com os nossos filhos. Desde que me converti, eu aprendi que todas as pessoas, incluindo as nossas próprias famílias, precisam ouvir do amor de Jesus. Então eu saía daquela escola dominical, de manhã tínhamos o culto, pela manhã em seguida tínhamos a escola dominical, ou era antes, né? Era a escola dominical, depois era um culto dominical pela manhã. E tudo o que eu aprendia naquela escola, irmãos, eu observando que a vida que eu estava vivendo era muito diferente da vida que a minha casa estava vivendo, eu me propus a fazer tudo para que eles compreendessem o Jesus que eu estava agora me relacionando, que poderia mudar a minha vida, que estava mudando a minha vida e que poderia mudar a deles. Então eu anotava as lições, as verdades que eu tinha aprendido, e de uma maneira muito simples, a minha mãe deitada na cama, porque estava com câncer, não podendo muitas vezes nem falar, aí ela dizia assim, oi filho, foi à igreja hoje? Eu dizia, sim mãe, fui à igreja. Aí ela dizia assim, o que é que você aprendeu lá? Aí eu dizia assim, oh meu Deus, me dá sabedoria agora, porque eu não sei nem para mim muitas vezes, mas ela está com sede, eu vou falar com ela. Então, a 1 hora que eu tinha lá de escola, eu, com base nas minhas anotações, eu começava a explicar para ela, e aquilo de uma maneira simples ia fundamentando o coração dela nas verdades da palavra de Deus, e as verdades da palavra de Deus foram sendo implementadas no coração dela, até que um dia, meus irmãos, um grupo de mulheres que a pastora Maria levou lá em minha casa, reunidas lá, e pregaram o evangelho, e eu acredito que aquilo que elas falaram batia com aquilo que eu havia ensinado ali. E aí a minha mãe, ela no final, ela disse assim, olha, eu agradeço vocês terem vindo de me visitar, e eu quero fazer uma promessa aqui.
Eu sei que eu posso ser curada desse câncer, e no dia que eu for curada desse câncer, eu vou me juntar ao grupo com vocês, e eu vou sair falando do amor desse Jesus, juntamente com vocês, para outras pessoas que precisam. E aí uma irmã que estava ali no grupo, a irmã Silvana, ela disse assim: ô dona Vera, é isso que a gente está tentando explicar para a senhora. A senhora só vai poder fazer isso se a senhora tiver relacionamento com Jesus. Se Jesus fizer parte da vida da senhora e a senhora entregar seu coração para Ele. Aí ela disse: então é isso que eu quero fazer agora. Eu quero entregar minha vida para Jesus. E aquele dia minha mãe foi salva, gente. Minha mãe foi alcançada por Jesus. E olha o efeito. A partir do que minha mãe ouvia, a minha mãe começou a falar com a minha avó, que era muito, mas muito, muito, muito. Pensa numa pessoa que quase que nasceu dentro de uma igreja católica. Quase que o parto dela foi dentro da igreja católica. E a minha avó começou a ter os olhos dela abertos para aquilo que Jesus estava fazendo dentro da minha casa. E foi lindo, gente. Porque a minha mãe começou a falar de Jesus para minha avó. E minha avó foi convencida pelo Espírito Santo. E veja, com a porção que a minha mãe carregava, que não era uma porção grande, era uma porção muito simples. Jesus valoriza a tua vida, apesar da doença que você tem. O que vale mais para Ele é a vida e não a morte. Ainda que a morte esteja operando no teu físico, a vida, a sua vida espiritual vale muito para mim. Então Jesus entendeu essa mensagem, melhor, minha mãe entendeu essa mensagem de Jesus e começou a propor isso para minha avó. Minha avó começou a perceber que a religião não dava aquilo. Não dava aquela alegria, não dava aquela satisfação. E aí um dia, gente, estou eu, minha mãe do lado e minha avó na ponta do banco, aqueles bancos de igreja tradicional, um bancão assim. Aí o pastor pregou a mensagem, eu estou ali orando. De repente, gente, quando eu abro o olho, minha avó está subindo o altar assim. Minha avó era meio elétrica assim, né? Ela vinha e ela andava, ela fazia um monte de coisa, não é? E aí ela subiu o degrau da escada e foi direto ao pastor assim, o pastor dizendo: olha, nós estamos agora conclamando, você que quer receber Jesus no teu coração, vem à frente, nós vamos orar. Quando eu abro, a minha avó já está em cima do altar, metendo a mão no microfone do pastor, tirando a mão dele assim, falou assim: eu aceito a Jesus hoje. Aquilo foi espantoso, gente. Foi muito espantoso. Além de cômico, né? Porque ela chegou mesmo, tirou o microfone da mão do pastor e falou assim: eu estou aceitando a Jesus hoje. Eu olhei aquilo e falei: meu Deus, minha avó. Imagina minha avó nova convertida agora, falando do amor de Deus. E essa mulher começou a relembrar dos hinos que se cantava quando ela era muito pequena, porque a minha avó perdeu a mãe com 3 anos de idade e foi criada por uma madrasta, por uma mulher, uma mãe de criação. E essa senhora, eu cheguei a conhecer, eu tinha 9 para 10 anos, e ela me levou à casa dessa senhora, e em dado momento essa senhora com 90 anos, ela começou a tocar piano dentro da casa dela. E aí ela tocou lá alguns hinos, e quando eu estava na igreja, nessa ocasião já convertido, eu dizia assim: eu já ouvi essa música que estão cantando na igreja. E essa era a canção que aquela senhora que tinha criado a minha avó tocava todos os dias. E ela tocava muito bem piano e cantava, não é? E minha avó ficou com aqueles hinos na cabeça, e agora esses hinos desabrocharam dentro dela, foram tudo para fora assim. E ela cantava em casa. E aí um dia eu convidei o pastor para ir visitar. Gente, o pastor não conseguiu nem cuidar da minha mãe, porque a minha avó pegou um cantor cristão que tinha em casa e ela começou a cantar, mas foi uma cantoria em casa, que aquele ambiente de morte, de doença, foi transformado com a presença de Jesus. Por que eu estou contando essa história? Porque a gente precisa resgatar o que é eterno, gente. A gente precisa resgatar o que se perdeu. Você precisa adorar mais na sua casa. Você precisa voltar a declarar a palavra de Deus lá no ambiente do teu lar. Você precisa usar a sua boca para liberar a bênção das promessas de Deus sobre os seus lá dentro.
Faz um combinado com você mesmo. Meu Deus, eu sei que eu estou vivendo nesse mundo, mas se o ambiente da minha casa é um ambiente onde o céu pode se manifestar, da porta para fora o mundo fica, da porta para dentro o céu é quem fica. Da porta para fora a murmuração fica, da porta para dentro a bênção é que fica. Da porta para fora a doença fica, da porta para dentro a saúde, a prosperidade, a promessa sendo cumprida de Deus entra e fica e permanece. Porque muitos de nós estamos deixando isso passar e sequer estamos falando de Jesus para os nossos. A gente está pensando em como pagar as contas, quando na eternidade a única conta que vai ser cobrada lá é se você tem a marca do sangue de Jesus que redime o homem do pecado e dá a salvação eterna. Entende o que eu quero dizer aqui? Então, pais, se vocês nunca pararam para falar, meu filho, você já entregou o coração para Jesus. Você já deu valor para essa mensagem, porque nós somos pecadores, o pecado nos separa de Deus. Sem a presença de Jesus na nossa vida, nós nunca reencontraríamos o favor de Deus. Então é só por meio de Jesus que nós podemos nos restabelecer no plano eterno dele, no plano bom, perfeito e agradável que ele tem para nós. Se você nunca fez isso com seus filhos, faça isso ainda hoje. Porque esse é o único valor que vai valer lá na eternidade. O resto não tem valor algum. O resto não tem mais valor. Se você está vendo, por exemplo, um cônjuge seu que ainda está perdido, não está na casa de Deus, não está vivendo aquilo que você está experimentando, não desista, perceba. Você talvez tenha perdido porque deixou de valorizar aquilo que é eterno dentro do seu lar. Porque o seu cônjuge não teve uma vida real, um impacto real com o Senhor, você deixou de orar por ele. Você deixou de fazer um jejum mais individual pela vida dele. Você talvez até desanimou de ter práticas de santidade como você vinha tendo ao longo de muitos anos. E agora o seu mau testemunho está servindo para ele desvalorizar a Deus. Precisamos resgatar o que nós perdemos. E o Espírito Santo já está ministrando teu coração para o que você já perdeu. E se você perdeu tempo com a sua esposa, se você perdeu a oportunidade de declarar o quanto ela é uma bênção na tua vida, se você perdeu tempo em relação aos seus filhos para ser instrumento de Deus para dizer, filho, o que é que você está passando? O que é que está no seu coração? Qual o desafio que você está enfrentando que o pai pode te ajudar, que a mãe pode te ajudar? Vamos parar um pouquinho aqui, eu quero te ouvir e depois dessa nossa conversa nós vamos orar para Jesus. Precisamos resgatar isso, irmãos. Precisamos resgatar isso urgentemente. Porque o que o diabo, o mamon está fazendo nesses dias é colocar os nossos olhos naquilo que não vale nada na eternidade. Só serve e só vale nesse mundo, irmãos. Então, olhemos para o alto, olhemos para o Senhor, percebamos o que nós temos perdido. Quebranta o teu coração. Será que você pode fechar os teus olhos? Estou sentindo meu coração fazer essa oração aqui por você. Jesus, ilumina os olhos do nosso entendimento nesses dias. Porque eu sei que há muitos nesse lugar que estão se identificando com essa palavra. Perderam o brilho do primeiro amor. Perderam, Senhor, o gosto pelas manifestações do Espírito Santo. Perderam o sabor. Perderam o brilho por ouvir a sua voz. Por ganhar as tuas revelações e depois daquele tempo a sós com o Senhor, sair entusiasmado pela vida, diante das pressões, das frustrações, das expectativas que não foram correspondidas, eles foram perdendo. Mas hoje, a boa notícia é, o Senhor é aquele que restitui o que se perdeu. O Senhor é aquele que tem poder para restituir o que se perdeu. Então será que você pode dizer assim, restitui, Senhor. Restitui na minha vida aquilo que eu perdi, Senhor. Amém? Amém. Um segundo valor aqui, que a gente precisa voltar os olhos para isso e
perceber nesse texto, verdade que tem que tocar o nosso coração, é que a mulher, além de perceber o que perdeu, e não perceber, como eu disse, aquilo que se perdeu, mas o valor, o quão fundamental é o que se perdeu. Então é isso que você precisa entender. Não é só uma prática que você deixou de ter. Não é só um tempo que você deixou de ter com Deus. Não. É o quão fundamental isso é para você. É como oxigênio para o pulmão. É como água para a vida, entende? Nós não podemos viver sem. Então, entenda isso como um valor fundamental. Ela também teve uma prática aqui que muitos não se dispõem a ter. Ela, além de perceber, ela acendeu a luz e varreu a casa. Aí você fala assim, nossa pastor, essa mensagem está muito água com açúcar. Vamos ler o texto. Lucas capítulo 15, verso 8, na parte B do versículo aí. Está dizendo assim, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia e varre a casa? Por trás desse ato de acender a candeia e varrer a casa, ela está dizendo, eu não tenho condições sozinha de achar aquilo que eu perdi. Então o que eu preciso fazer é trazer luz para dentro da minha casa. É trazer luz e estar disposta a levantar o tapete da casa. A mexer naquilo que muitas vezes a gente sabe que tem sujeira embaixo, mas a gente passa os olhos e diz assim, ninguém vê. O que importa é que eu estou vendo aqui e eu dou conta dessa situação. Pegaram o recado? Estão entendendo o que Deus está falando aqui? Precisa voltar a dizer, Jesus, sonda o meu coração. Porque se eu deixei de dar valor, é por uma razão que não é circunstancial. É uma razão do meu coração. Não é por causa do meu esposo, não é por causa do meu pai, da minha mãe, não é por causa da minha esposa, não é por causa do meu chefe, não é por causa do Japão, não é por causa da igreja, do pastor, dos irmãos, é a partir do meu coração. Então vem com a tua luz, Senhor. Porque se hoje eu descubro que perdi e admito que perdi, eu perdi por uma razão, porque eu deixei de me envolver, eu deixei de decidir, eu deixei de ter essa vontade própria de dizer, o Senhor é primeiro na minha vida, o Senhor é aquele que merece toda a minha atenção, a minha total devoção. Então hoje a luz de Jesus, porque Jesus é a luz do mundo, como diz em João capítulo de número 8, eu sou a luz do mundo, quem anda em mim jamais andará em trevas, quem está em mim, quem vive em mim jamais será tomado de trevas. Entenda trevas por engano, entenda trevas por obscuridade, entenda trevas por coisas ocultas, coisas que nos prendem mesmo sem percebermos. Hoje o Senhor está nos alertando, há muito engano que tem tomado os nossos olhos espirituais. Há muito engano na versão do orgulho, da falta de quebrantamento, engano ou cegueira na forma da hipocrisia, ou mesmo da espiritualidade por conveniência. Esses são os enganos dos nossos dias, que nos está fazendo perder muito em termos de relacionamento com Jesus, meus amados. Por isso que dentro da sua casa nada é oculto. Depois do céu, eu vou ousar dizer isso, depois do céu, o ambiente do lar é um lugar que as coisas não podem ser escondidas por muito tempo. No céu não se esconde nada, mas dentro do seu lar as coisas não se escondem por muito tempo. As coisas não ficam debaixo de ocultismo por muito tempo, elas são reveladas. Você como pai é revelado pelos seus filhos, você como marido é revelado pela sua esposa, você como esposa é revelado pelo seu marido, você como mãe é revelada pelos filhos, você como filho é revelado pelo seu pai, pela sua mãe. Eu me lembro que toda criança, por natureza pecaminosa, aprende um dia a mentir.
aprende a dar umas saídas pela direita, né? E é tão engraçado porque eu me lembro de algumas peripécias que os nossos filhos tentavam fazer, né? E lá estava a mãe deles no encalço, né? Porque olha, se há alguma coisa que não dá para enganar depois de Deus é mãe, gente. Não esquece, nem tenta, porque se você usar, vai ser revelado. Então, um dia, esse camarada me chega em casa, né? E a Lud também tem as delas, né? Mas o Oliver era muito engraçado, porque o Oliver era artista, assim, né? E aí um dia ele chega em casa. Você contou essa aqui? Contou, uma quarta-feira, né? Aquela de bater a porta na cara, assim. Foi uma ocasião que você contou isso. Esse rapaz estava na classe, segunda série, e aí ele vivia atormentando um colega da frente, da carteira da frente. E o rapazinho disse assim, ó, para, foi no recreio, para, porque eu vou te pegar. Se você está me enchendo minhas paciências, eu vou pegar você. E ele não parou e tal, e tomou-lhe um socão no olho, né? Aí chega em casa com um olho na cor normal e o outro, né, sorrindo assim, né? Aquele sorriso roxo assim, né? Aí, naquele dia, nós não fomos buscá-lo, porque houve lá uma escala entre os pais e os pais buscavam o grupo dos filhos e nesse dia nós não fomos. Aí ele chega em casa, e na hora que ele vai abrir a porta do nosso apartamento, o apartamento onde a gente morava lá, ele abre assim, bem assim, questão de uns 30 centímetros a porta, e aí de repente ele bate a porta contra a mão, contra o rosto assim, aí ele faz, ai, ai, ai. Cara, olha, se não fosse triste era cômico, viu? Aí a mãe dele já olhou para mim assim, como se dizendo, o que aconteceu com esse menino? Aí olhou para ele assim, ele falou assim, aí a mãe dele, Oliver, o que aconteceu com esse olho seu aí? Aí ele falou, nossa mãe, bati agora aqui, ó. Tropecei e bati minha porta na cara, mãe, olha que coisa. Aí a mãe dele olhou para ele assim e falou assim, cara, você tá de piada comigo. Você brigou na escola, né? Foi logo assim, foi na veia. Você brigou na escola, parecia profeta, né? Aí ele falou assim, não. Aí ele falou, Oliver. Ela falou, Oliver, você já sabe quem que é o pai da mentira, né? Aí ele, tá bom, mãe. Aí ele já começou a chorar, não é? Dizendo, por causa que estava frustrado, que tinha apanhado na escola, estava com medo de apanhar da gente em casa, né? Aí a gente só disse para ele, não, a sua punição já foi essa, você vai ficar uns 5, 6 dias com essa marca aí roxa e todo mundo zombando de você que você apanhou do menino lá na escola, pronto, sua punição já está dada. Agora o que a gente tem que dizer a você, para de atormentar o menino lá, porque ele não fez o correto de te bater, mas também você provocou, e é por isso que você tomou uma lição que não queria. Então veja onde eu quero chegar com isso. Quando nós temos atenção, quando tem luz, e luz eu estou dizendo discernimento, percepção espiritual aguçada, quando você está muito próximo de Deus e próximo dos seus, gente, eu estou assim considerando uma coisa linda que está acontecendo. Eu estou vendo os pais dessa igreja saírem com seus filhos. Eu estou vendo os pais irem para a Universal, irem para parques, dando tempo para os filhos, porque você só conhece o coração de um filho quando você anda junto com ele. Quando você dá atenção específica para ele. Eu me lembro, numa outra ocasião, isso foi uma lembrança que o Espírito Santo me trouxe agora. Estava tendo um lance muito assim desesperador de droga na escola. E droga na escola, 2ª, 3ª série. 2ª, 3ª série. Aí eu perguntei, assim, teve um dia que eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar para um menino de 8 anos, 8, 9 anos, de droga? E aí sempre bate isso no nosso coração, né? Fala assim, puxa, se a gente ficar falando de droga para essa garotada, eles vão ficar instigados a querer conhecer.
E na verdade, quando a gente fala debaixo do temor de Deus, Deus coloca a palavra na nossa boca para ensinar os nossos filhos a se protegerem disso. E nós estávamos jogando futebol numa quadra, era um sábado, assim, final da manhã, estávamos eu e ele só, eu e o Oliver jogando bola lá. E um show estava para um lado, estava para o outro, e de repente o Espírito Santo me trouxe à tona, falou assim, aquele negócio da droga lá, você não vai falar com ele? Falei, meu Deus, mas como é que eu vou falar com ele de droga? Primeiro que eu não quero instigar, segundo que eu não quero ficar falando do que eu fazia no passado. Ele falou, não tem nada a ver com você. Fala com ele a respeito do que eu tenho de plano para a vida dele, o que a droga pode fazer contra esse plano. Falei, tá aí. Aí eu comecei a fazer pergunta, falei, o que você quer ser quando crescer? Quais são suas habilidades? Você... Conversando, jogando perguntas. E aí ele, não, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Você acha que é legal? Você, nossa, isso aqui faz muito bem, e tal. E aí a gente começou a debater ali. Foi a hora que eu entrei, eu falei assim, e se você for uma pessoa que vive caída aí na sarjeta, vive como mendigo, como um perdido aí, como alguém que está rejeitado pela sociedade. Você já viu gente assim? Eu já vi. Você acha que você vai ser bem-sucedido? Você acha que sua família vai ficar feliz? Você acha que Deus vai ficar feliz? Não. Falei, então, ouça uma coisa que o papai quer dizer para você. Há muitas dessas pessoas, não todas, mas uma boa parte delas que estão na sarjeta, porque começaram a usar drogas. Aí ele regolou o olho e eu disse, você já ouviu falar de drogas? Aí ele falou, maconha, né? Maconha. Já ouvi falar de maconha. Maconha é droga, não é droga? Eu falei, sim, é droga. Aonde você ouviu isso? A percepção. Porque eu nunca tinha falado para ele. Então eu queria saber de onde ele tinha ouvido isso. Aí olha o que ele me disse. Ele falou, não, tem um menino na minha classe que ele fala que ele já fumou maconha e que o pai dele vende maconha. E era de uma comunidade muito próxima da nossa casa. E as crianças da comunidade estavam na mesma escola. Aí eu disse para ele, falei, portanto, toma cuidado. Se esse menino te oferecer alguma coisa, você imediatamente fala com a professora. Não deixe isso acontecer, não esconda. Mesmo que ele te ameaçar, fala comigo. Eu posso falar com a tua professora. E aí eu tomei providências de também falar com a professora. Eu não sabia qual era a criança, mas eu disse, olha, tem crianças aqui que são filhas de traficantes e que estão se envolvendo com drogas, então a professora precisa ficar muito atenta aqui com essa questão, tá bom? Porque senão vai dar problema. Então daí eu pude não apenas proteger o meu filho, mas eu protegi a classe, porque a professora não estava sabendo disso. Então, olha onde que o Senhor quer chegar com a nossa vida. Se a gente põe a luz e levanta tapetes. Tem até uma canção que propõe, né, essa questão lúdica de entra na casa, mexe, muda de lugar os móveis, entra nos cômodos da casa. Então hoje nós precisamos resgatar isso, resgatar essa questão. Senhor, eu não estou enxergando, tem alguma coisa acontecendo na minha casa. Meu filho está muito arredio, minha filha está muito silenciosa. Senhor, o que está acontecendo com a minha esposa? Minha esposa anda triste demais. Eu sei que a tristeza é uma coisa que vai bater na porta do nosso coração, mas demais não provém de Deus, porque Deus não vai colocar você nesse mar de tristeza. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então precisa identificar e botar luz. Jesus precisa ser a luz que vai mostrar para você. E quando mostrar, não diga assim, isso é nada não. Isso aí eu resolvo depois. Agora eu não tenho tempo. Não faça isso. Você chamou Jesus, você acendeu a luz para justamente resgatar o valor que você tinha perdido. Você talvez esteja perdendo o teu filho, Jesus está abrindo lá os teus olhos para dizer, resgata o teu filho. Você está perdendo o teu casamento, e Jesus está mostrando a luz, está dizendo, resgata o teu casamento hoje, homem. Resgata o teu casamento, mulher. E Ele não só vai mostrar, Ele vai dar um instrumento para o qual você limpar a casa. Um instrumento correto. A forma correta. Porque, penso eu, que a menos que você não esteja bem da cabeça, você varre a casa com rodo. Porque normalmente a gente varre a casa
Com vassoura. Ninguém escoa a água com vassoura, a menos que queira perder tempo. Escoa com rodo, não é? Então assim, a gente não vê, por exemplo, as mulheres limpando o chão com um ticho, né? Elas limpam com pano, limpam com um produto, não limpa com água, né? Já pensou você borrifando com água a tua casa? Imagina daqui a um ano como que vai ficar cheirando a tua casa. Vai cheirar horrores, não é? Então, porque você tem algo específico para fazer a limpeza. Então, nesse quesito também é com Jesus. Quando Ele abre a luz, quando Ele faz você perceber, Ele vai te dar instrumentos corretos para falar com o teu filho, para falar com a tua filha, sem medo, sem julgamento, sem condenação, mas no sentido de colocar as coisas no lugar correto, de corrigir o rumo, corrigir a rota. Amém? Então não temam, não tenham medo de tocar em assuntos gritantes. Não tenham medo de falar com o marido, por exemplo: meu bem, eu não tenho mais visto você ler Bíblia. Não tenho mais visto você no altar, você buscar a Deus em oração. Vamos voltar comigo. Eu não posso ficar sozinho, não tenha medo. Jesus está mostrando, está botando luz na questão. Jesus vai dar um instrumento para você dizer: meu filho, você era tão comunicativo, você falava das coisas de Deus, e agora você está tão cabisbaixo, só falando de coisas que te desagradam. Percebeu isso? Não, mãe. Então vamos orar por isso hoje, para que em nome de Jesus resgatemos isso que estamos perdendo aqui em casa. Amém? Uma outra questão que a gente perdeu em casa, gente. Pastor, isso não é espiritual. A gente tem mania de separar secular e espiritual. Nós não somos seculares, nós somos de Deus. Nós somos inteiramente espirituais. Nós somos um ser espiritual que habita num corpo e tem uma alma. Então, você não é um lá no seu trabalho e outro dentro de casa, correto? Você não é um lá no meio dos seus familiares de origem e outro dentro da sua casa. Você é um só, você é uma só. Você é um ser espiritual que louva a Deus com atitudes espirituais. Amém? Aí tem muita gente que para e diz assim: pastor, eu tenho dificuldade, por exemplo, quando eu vou falar a respeito de lazer. Eu tenho uma dificuldade, porque eu não considero isso como algo produtivo, principalmente para dentro de casa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. O meu jeito é esse, pastor, é trabalhar, é fazer alguma coisa. Porque eu não considero essa coisa de ficar só no lazer como uma coisa de Deus. Meu irmão, nós vamos precisar rasgar o capítulo 1 de Gênesis. Porque o sentido de descansar ali é tirar tempo para si. E Deus tirou tempo para Ele. Tirou tempo de suposto lazer, um tempo de não fazer nada. E nós estamos perdendo isso dentro das nossas casas. Nós estamos só falando de problemas, só colocando a cabeça em coisa que nos traz dor, nos traz tristeza. A gente não para ter um tempo de lazer com a família. Eu pergunto a você: qual foi a última vez que você brincou com os teus filhos dentro de casa de alguma coisa? De um dominó, um uno lá. Qual foi a última vez que você fez isso? Não, porque isso não é muito espiritual não, pastor. Minha vida é de orar. Minha vida é de estar... se você está pensando assim, você está deixando de ser espiritual. Você precisa voltar a essa prática. Qual foi a última vez que você tirou um tempo com a sua esposa para não fazer nada? Não estou dizendo ficar em casa na Netflix. Se você gosta de fazer isso aí, tudo bem. Mas tem coisas que você pode fazer também fora de casa. E não precisa gastar muito dinheiro não. Viu? Isso também é espiritual, porque isso fala das nossas questões emocionais, do nosso valor interno do coração, da preciosidade que somos um para o outro. Ah, pastor, mas eu tenho muitos filhos. Ô, meu irmão, eu criei 2 filhos e não deixei de dar atenção nem para a igreja. E quando eu comecei a pastorear a igreja, eu já comecei com 24 anos de idade, já tinha filho para cuidar, tinha uma igreja que, pela graça de Deus, o pastor Alexandre me confiou nas mãos lá em Diadema, com 300 pessoas. E nós não deixávamos de ter tempo, pelo menos para tomar um sorvete de cone, lá num combine que tinha na minha cidade, lá, MPM.
Que a gente ficava fascinado de ver aquele negócio, né? Que o camarada puxava a alavanca e o sorvetão descia assim no cone, que a gente dava até glória a Deus, falava, oh, aleluia! Tinha dinheiro para comprar um sorvete, irmão. Mas era a nossa festa aquele dia, era uma coisa que a gente até brindava assim, ó, né? Campai. Meus irmãos, deixa acender a luz aí. Deixa acender a luz na questão de otimismo, irmão. Tem muita gente que aderiu ao grupo do quanto pior, melhor. Meu irmão, enquanto a igreja estiver nessa terra, o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Enquanto a igreja estiver nessa terra, não vai ter caos que há de sobrepujar o valor que a igreja representa para o Senhor. Eu e você somos a igreja. Porque senão ele descumpriria a palavra dele. Salmo de número 84, no versículo de número 11. Quando diz lá, o Senhor é sol e escudo, da graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente, aos que andam fielmente, aos que andam debaixo da luz, meu amado. Muda as tuas palavras dentro de casa. Levanta o tapete. Você está liberando muita palavra de maldição na tua casa. Me permita até ser audacioso em dizer, você está falando muito dos outros, quando você deveria estar falando das coisas do Senhor. Os teus filhos estão ouvindo, os teus filhos estão absorvendo o que sai da sua boca. Por isso que o apóstolo Paulo nos recomenda que todas as vezes que nós nos encontrarmos, a nossa palavra tem que ser salmo, hino, cânticos espirituais. Tem que ser palavra para edificar. Amém? Então liberar essas palavras dentro de casa. Meu filho, você está tão lindo hoje, filho. Mesmo que ele tenha feito uma traquinagem ontem. Você fez uma traquinagem hoje. Jesus já disse, você tem valor. Eu trouxe aqui para dizer para você, você tem valor. Você é o que eu determino que é. Ainda que você tenha feito coisa errada. Você não deixou de ser um belo filho. Você não deixou de ser amado, amada. Amém? Ainda que a tua esposa tenha errado na mão no sal lá ontem, ela é uma boa cozinheira, porque ela vai continuar cozinhando para você, varão. Amém? E a mesma coisa, ainda que o teu marido deixou lá alguma coisa fora do lugar, uma toalha aí na cama, um sapato lá num lugar diferente daquilo que você esperava, ele ainda continua sendo o teu marido que traz a alegria, provento, traz ali aquilo que você precisa. Muitas das coisas que você nem percebe é ele quem faz. Imagina você sem um marido na hora de matar a barata? O que seria de você? Tem algumas que eu diria, até o pernilongo. O que seria de você, o pernilongo perto de você e você sem seu marido? Você abandonaria a sua casa. Brincadeira à parte, mas a gente começa a perceber. E vamos mudar uma coisa, vamos levantar o tapete hoje. E vamos deixar Jesus mostrar isso. Há muitas pessoas que só valorizam depois. Vou repetir para vocês completarem. Há muitas pessoas que valorizam apenas depois que perdem. Jesus está mostrando uma luz hoje aqui. Levanta o tapete aí e vai atrás da tua dracma, irmão. Minha irmã. Missões começam em casa. Mas pastor, que isso tem a ver com missões? Meu irmão, se você não for sensível dentro da sua casa, como é que você vai ser sensível no mundo? Se você não consegue enxergar e nem promover nos seus filhos essa habilidade de perceber a necessidade do coração, como é que você vai perceber a necessidade do coração daqueles que estão no mundo? Você nem sequer vai falar de Jesus, só vai falar de problema. O não crente vai dizer assim para você: nossa, você viu hoje lá esse mundo está perdido, esse mundo está acabado. Quer dizer, você vai ampliar a dor ainda. E nós não somos portadores de más notícias. Nós somos portadores de boas notícias. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Será que você pode levantar suas mãos? Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Põe luz na minha casa. Luz na minha vida. Me ajuda a levantar o tapete e a varrer essa sujeira aí. Porque eu estou tomando posse da minha dracma. De volta.
Amém? Por último aqui, ainda no texto aí de Lucas capítulo 15, verso de número 8, lá na última parte, no versículo 8, parte C. O qual é a mulher que tendo 10 dracmas se perde uma? Então perceber o que se perdeu, ou o que está se perdendo. Segundo, aí ela diz, a palavra, não acende a candeia e varre a casa. Quer dizer, trazer luz para casa e varrê-la, seja para tirar sujeira. A dizer, eu me arrependo, eu confesso, eu não quero mais viver debaixo de obscuridade, ou cego para mim mesmo. E por último ele diz, e procura diligentemente até encontrá-la. Diligência aqui nesse caso representa ação contínua, ação repetida, até que o mau hábito, até que o pecado, até aquilo que nos fez perder muita coisa seja ocupado por práticas que vão estabelecer o reino de Deus na nossa vida, no nosso coração. E vão mudar os nossos hábitos, vão mudar as nossas práticas, vão mudar o nosso jeito de pensar. Não é novidade para ninguém que com quem nós mais andamos ou com quem nós mais convivemos, por estes nós somos mais influenciados. Então, se você assiste televisão o dia todo, você vai ficar influenciado porque a TV te propõe. Se você fica na internet boa parte do seu tempo, você vai ficar com o jeito da internet. Se você é uma pessoa que anda com gente que só fala de coisas materiais, você logo menos vai se transformar num materialista. Você é uma pessoa que só anda com gente hipocondríaca, ou seja, que vela mais pela doença do que acredita na cura, você vai começar a velar pela doença. Você vai começar a dizer, eu tenho, quando Jesus já levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Está claro isso? Então, nós precisamos agora notar, aquilo que nos fez perder, nós já reconhecemos, a luz então observa, faz observância, a gente varre, a gente expulsa, a gente renega, a gente diz não quero mais, desse jeito não dá mais, eu quero viver no prumo da palavra, mas só hoje. O que você está ouvindo nesse culto é para hoje? É para o resto da sua vida. Mas o problema é que quando ao sair dessa porta, a decisão não é mais desse pastor, em incentivar e encorajar você a viver nessa palavra. Agora, somos eu e você, diligentemente, repetindo essas ações, dia após dia, até de um mau hábito se transformar em um bom hábito, em uma virtude, um estilo de vida do céu. É isso que Jesus veio promover em nós, o reino de Deus. Por isso que ele dizia, é chegado o reino de Deus. Então, quando Jesus pregava essa mensagem, ele estava dizendo, é chegado um novo governo, o governo de Deus, a direção de Deus, e não mais a direção da religião, de atos meramente religiosos, onde você ouve e não pratica, onde você recebe e a vida não é transformada. Não! O que Jesus veio propor é muito além disso. É a minha vida sendo transformada, para que o meu estilo de vida seja agora referencial da glória de Deus, para tantas outras pessoas que estão sem essa referência do amor e da graça de Deus. Aleluia! Vocês estão entendendo aí o que eu estou pregando aqui, irmãos? Há muitas situações que vão exigir diligência da gente. Porque se você perdeu, por exemplo, as virtudes que Deus traz para todos aqueles que um dia entregaram suas vidas para Jesus, você não perdeu a raiz, porque você não perdeu o Espírito Santo. O Espírito Santo está apenas apagado. Então precisa ser reaceso. Então a sua dedicação a Ele, a sua atenção a Ele, a forma como você o prioriza, isso vai reacender o teu coração para Ele. Vai trazer de volta aquele entusiasmo, aquela alegria e o melhor.
aquele auxílio que só Ele pode dar. Porque um dos nomes do Espírito Santo é Consolador. Consolador tem por trás dessa palavra o sentido de encorajador, possibilitador, aquele que nos torna capaz de tomar uma ação, de criar um novo hábito, de viver com base naquilo que Deus tem de propósito. Porque eu vou dizer para você, a minha natureza e a tua, segundo o que o apóstolo Paulo nos escreveu em Romanos capítulo 7, é impossível a gente fazer a vontade de Deus. É impossível naturalmente você voltar a ter paciência. É impossível naturalmente você voltar a ter amor por alguém que você um dia odiou. É impossível pela tua natureza você agir em bondade, você fazer pela outra pessoa sem que ela peça e o melhor, com excelência. É isso que é bondade. Benignidade, ter um gesto benigno, querer o bem de uma pessoa, quando você poderia fazer o mal. Fidelidade, muitas vezes você fala assim, não, essa pessoa não foi fiel, eu também vou dar o troco agora eu vou deixar ela na mão. É impossível naturalmente você voltar a uma postura segundo o coração de Deus, se não for pelo Espírito Santo. Vocês querem ver isso? Abra a Bíblia de vocês em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22, por favor. É impossível, meu irmão. Então, o que Jesus está querendo nos dizer, que missões começam em casa, é que a partir do nosso ambiente do lar, o Senhor vai nos dar a chance de sermos diligentes. Porque eu disse que há um lugar depois do céu onde tudo se torna patente aos olhos. É na nossa casa. Então, se um dia o seu filho viu você sendo intolerante com ele ou com a mãe, esse mesmo filho vai ser o atestado de que você mudou. Ele vai dizer assim, meu pai é outro agora. Meu pai fala baixo. Meu pai fala com autoridade e com energia quando as coisas estão erradas. Mas ele não fala sem amor. Ele fala com paciência. Ele fala com empatia. A minha mãe não grita mais. A minha mãe era um escândalo. Tudo aquilo que a indignava, meu Deus, até o vizinho do quarto quarteirão ouvia. Mas hoje não. A minha mãe é uma mulher ponderada, uma mulher equilibrada. Ela se contém antes que seja tarde demais. Antes que as palavras sejam liberadas, ela diz, eu vou orar. E depois nós vamos conversar. Os seus filhos, a sua família, vai autenticar a tua mudança por conta da sua diligência. Pelo menos eles vão reconhecer que nós estamos tentando. Nós estamos no caminho de melhora. A gente não está conformado naquela situação de só perder e não fazer nada. Estão entendendo? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Livro de Gálatas, no capítulo 52, fala do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito Santo, a gente precisa entender algo aqui hoje, irmãos. Por isso que é com diligência que a gente vai conseguir obter esses resultados para impactar não apenas a nossa casa, mas as nações ao nosso redor. Vamos ler juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Como eu disse, se você era uma pessoa que perdia ou já tinha perdido a paciência há muito tempo, não adianta você sair desse culto aqui hoje dizendo assim, eu declaro, eu recebo a paciência do Senhor na minha vida. Tomo posse agora. Não se trata de uma coisa mística. Se trata de diligência. Diligência. A mulher só encontrou a dracma depois de ter diligência. Você perdeu? Então, para encontrar, sabe o que Deus vai fazer? Vai colocar você agora em situações que você vai precisar exercer paciência.
Ele não vai te dar prontamente paciência. Você vai descobrir paciência na tua vida de novo, como um hábito, como um estilo de vida. Você vai precisar exercer, não vem de graça. Amém? Por um outro lado, amor. Alguém vai te destratar. Aí você vai falar, não falo mais com essa pessoa. Não. É isso que você perdeu no passado. Agora você não vai perder mais a chance. Agora você vai tratá-la com amor. Porque a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo de número 12, que não é para a gente pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Porque fazendo assim, nós vamos amontoar brasas vivas sobre a cabeça dos nossos adversários. Então você vai agir com amor quando as pessoas exatamente te destratarem. Amém? Então Deus vai colocar no caminho de vocês. E quando vocês se depararem com isso, vocês vão ter a tendência de alguém que ainda está perdendo, é olhar para isso do ponto de vista, ai, mais uma tribulação na minha vida, Deus só me dá tribulação. Hoje a sua palavra vai mudar. Você vai começar a dizer assim, hoje Deus está me dando a oportunidade de ser mais uma vez diligente, porque eu estou quase por alcançar a minha dracma de volta. Obrigado, Senhor, porque essa situação aqui está me ajudando a ser diligente, a depender do Senhor, a buscar a Tua face, a buscar o temor do Senhor, a colocar o meu coração naquilo que é mais valioso, na Tua vontade, servir o Senhor de todo o meu ser. Pegou aí, meu irmão? Pegou, minha irmã? Deus não tem razão aqui ao dizer que missões começam em casa? Se a gente viver nisso aqui, a gente vai ganhar bastante alma para Jesus? Tem um autor que diz, eu não sei qual é esse autor, por isso que eu não estou dizendo o nome dele, mas ele diz assim, viva de tal forma a agradar a Deus, que se preciso for, você use palavras para pregar o Evangelho. Viva de tal forma para agradar a Deus, que se preciso for, você use palavras para pregar o Evangelho. Ele está propondo o seguinte, que a partir da sua vida, encontrada no valor que é o maior valor para você, que é Jesus, Senhor da sua vida, por muitas vezes você não vai precisar nem falar nada. As pessoas vão indagar você. Elas vão dizer, o que é que você tem? Por que você vive assim? E aí você vai poder dizer, isso aqui é Jesus. Eu era uma dracma perdida. E Jesus me encontrou. Você é a dracma perdida da vez. E Jesus também está te encontrando hoje. Amém?